Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Matar. O sol não sairia antes de 2 ou 3 horas. Não se via uma nuvem no céu todo estrelado, rodeado pelos contornos escuros dos morros. Escoava a noite em perfeita calma. Nem um cão ladrava, e os aldeões ainda dormiam. Até a coruja tinha silenciado o seu piar profundo. A janela trazia para dentro da sala a imensidão da noite, e prevalecia aquele estranho sentimento de total solidão, solidão vigilante. O arroio corria por baixo da ponte, mas tinha-se de prestar atenção para ouvi-lo. Seu manso murmúrio era quase inaudível naquele vasto silêncio, tão intenso e penetrante que nos absorvia todo o ser. Não era o oposto do barulho. Nele podia existir barulho, mas não como parte dele. Ainda estava completamente escuro quando partimos de automóvel, mas a estrela matutina fulgia acima dos morros do Oriente. Verdejavam as árvores e os arbustos ao clarão dos faróis do carro, no sinuoso percurso por entre os montes. A estrada, àquela hora, estava deserta, mas não se podia correr muito por causa do grande número de curvas. Começava agora a aparecer um clarão do lado do leste, e embora fôssemos a conversar no carro, o despertar da meditação prosseguia. A mente estava de todo imóvel, não dormia, não estava cansada, porém totalmente serena. À medida que o céu clareava, a mente se distanciava e se aprofundava cada vez mais. Embora a cônscia da grande esfera de ouro luzente e da conversa que se travava, ela estava só, movendo-se sem resistência, sem direção. Estava só, como uma luzinha na escuridão. Não sabia que estava só, pois só a palavra sabe. Era um movimento sem alvo nem direção, um movimento sem causa, independente do tempo. Os faróis já se tinham apagado, e na luz do alvorecer era encantadora aquela região cheia de riqueza e verdor. Havia abundante orvalho, e onde os raios do sol tocavam a terra, rutilavam miríades de joias em todas as cores do arco-íris. Àquela hora, as rochas nuas de granito pareciam macias e fofas, uma ilusão que o sol não tardaria a desfazer. A estrada continuava, em voltas e mais voltas, por entre luxuriantes arrozais e enormes tanques cheios até as bordas de águas dançantes, que iam nutrir toda a região até a próxima estação chuvosa. Mas ainda não tinham cessado as chuvas, e como tudo era verde e cheio de vida. O gado estava gordo, e os rostos das pessoas que encontrávamos pela estrada refletiam o frescor da manhã. Já muitos macacos andavam por ali. Não eram da raça de longas pernas e troncos, daqueles que saltam com graça e naturalidade, de ramo em ramo, ou caminham, leves e majestosos, pelos campos, observando com caras solenes os passantes. Eram macaquinhos de caudas compridas e pelos de suja cor marrom esverdeada, e cheios de traquinice e malícia. Um deles quase foi apanhado pela roda dianteira do carro, salvando-se graças à própria agilidade e à perícia do motorista. Já era dia claro, e os aldeões já se entregavam às suas lides.
O carro tinha de desviar-se para a margem da estrada, a fim de ultrapassar os lerdos carros de bois, que pareciam muito numerosos por ali, e os caminhões nunca davam passagem senão depois de buzinarmos seguidamente por alguns minutos. Templos famosos erguiam suas torres acima das árvores, e o carro passou a toda velocidade pela terra natal de um santo instrutor. Viera um pequeno grupo, constituído de uma senhora e vários homens, mas só 3 ou 4 pessoas tomaram parte na conversação. Pessoas sisudas, e podia-se ver que eram bons amigos, embora de divergentes opiniões. O primeiro a falar foi um homem de barba bem tratada, nariz aquilino e fronte alta. Tinha olhos escuros, muito penetrantes e sérios. O segundo, homem magro em extremo, calvo, de pele descorada, nunca tirava as mãos do rosto. O terceiro era gordo, alegre e desembaraçado. Olhava-nos como a tomar as medidas da gente, e, parecendo insatisfeito com os resultados, tornava a olhar, a ver se a conta estava certa. Tinha mãos bem feitas, de dedos longos. Embora de riso fácil, notava-se-lhe um fundo de gravidade. O quarto tinha sorriso agradável e olhos de assíduo ledor. Embora pouco participasse da conversa, de modo nenhum estava a dormir. Todos os homens andavam mais ou menos pelos 40, mas a senhora parecia muito mais jovem. Nunca falava, mas conservava-se atenta ao que se passava. Há vários meses vimos debatendo entre nós, e hoje desejamos conversar convosco a respeito de um problema que nos anda a apoquentar, disse o primeiro interlocutor. Alguns dentre nós nos alimentamos de carne, outros não. Eu, pessoalmente, nunca comi carne em minha vida. Isso me parece repulsivo em qualquer circunstância e repugna-me a ideia de se matar um animal para se encher o estômago. Embora não pudéssemos chegar a acordo quanto à conduta correta a esse respeito, conservamo-nos bons amigos e continuaremos a sê-lo, espero. Eu como carne ocasionalmente, disse o segundo. Prefiro não o fazer, mas, quando se viaja, torna-se difícil, muitas vezes, manter um regime equilibrado sem carne, e é muito mais simples comê-la. Não gosto de matar animais. Sou, neste particular, muito sensível, mas comer carne, uma ou outra vez, me parece justificável. Muitos desses fanáticos rigoristas do vegetarismo são mais pecadores do que os que matam para comer. Meu filho matou um pombo um dia destes, e nós o comemos ao jantar, disse o terceiro. O menino ficou alvoroçado por o ter derrubado com sua espingarda nova. Era de ver a expressão de seus olhos. Parecia ao mesmo tempo assustado e contente. Não obstante seu sentimento de culpa, tinha ares de conquistador. Eu lhe disse que não sentisse remorsos. Matar é cruel, mas faz parte da vida, e não é coisa tão grave quando praticada com moderação. Comer carne não é o crime medonho que nosso amigo aqui quer que seja. Não sou amigo de esportes sanguinolentos, mas matar para comer não é pecado contra Deus. Por que tanto espalhafato a esse respeito? Como vedes, Senhor, prosseguiu o primeiro interlocutor, não consegui convencê-los de que matar animais para comer é uma barbaridade e, além disso, a ingestão de carne é prejudicial à saúde. Como sabe,
todo aquele que se tem dado ao trabalho de investigar parcialmente os fatos. No que me tange, abster-se de carne é uma questão de princípio. Em minha família não se come carne há gerações. Acho que o homem, para se tornar verdadeiramente civilizado, deve eliminar de sua natureza essa crueldade de matar os animais para comer. É exatamente isso o que ele está sempre a dizer-nos, interrompeu o segundo. Ele quer civilizar a nós, os carnívoros, e, no entanto, outras formas de crueldade não parecem incomodá-lo. É advogado e não leva em consideração a crueldade inerente à sua profissão. Todavia, apesar de nossa divergência na matéria, somos ainda amigos. Temos debatido a questão dúzias de vezes e, como parece não haver possibilidade de chegarmos mais longe, combinamos todos vir conversar convosco sobre o assunto. Há questões mais importantes e mais vastas do que esta de matar um desprezível animal para comer, disse o quarto. É tudo questão de ponto de vista perante a vida. Qual é o problema, meus senhores? Se pode ou não comer carne, respondeu o que não comia carne. Este é o problema principal ou parte de um problema maior? Para mim, a inclinação ou desinclinação de um homem para matar animais a fim de satisfazer o apetite é indicativa de sua atitude ante as questões mais importantes da vida. Se pudermos perceber que, se nos concentramos exclusivamente numa parte, não podemos ter a compreensão do todo, talvez então não nos deixaremos confundir em relação às partes. Se não somos capazes de perceber o todo, a parte assume uma importância maior do que tem. Temos aqui uma questão mais importante, não achais? O problema se refere ao matar, e não simplesmente ao matar animais para comer. Um homem não se torna virtuoso pelo fato de não comer carne, nem se torna menos virtuoso por comê-la. O Deus de uma mente pequena é também pequeno. Sua pequenez se mede pela pequenez da mente, que deposita flores a seus pés. A questão principal abrange muitos problemas aparentemente separados que o homem criou dentro e fora de si mesmo. O matar é realmente um enorme e complexo problema. Vamos considerá-lo, senhores? Acho que devemos, respondeu o quarto. Este problema me interessa profundamente e considerá-lo numa ampla perspectiva me parece especialmente interessante. Há muitas maneiras de matar, não? Mata-se pela palavra e pelo gesto, mata-se por medo ou por cólera, mata-se por uma nação ou ideologia, mata-se por causa de um certo sistema de dogmas econômicos ou crenças religiosas. Como se mata pela palavra ou pelo gesto? Indagou o terceiro interlocutor. Não o sabeis? Com uma simples palavra ou gesto, pode-se matar a reputação de um homem. Pela maledicência, a difamação, o desprezo, pode-se liquidar um homem. E a comparação também não mata? Não matamos uma criança quando a comparamos com outra mais inteligente ou habilidosa? O homem que mata por ódio ou cólera é considerado criminoso e condenado à morte. No entanto, o homem que, deliberadamente, em nome de sua pátria, bombardeia e varre da face da terra milhares de pessoas, esse recebe honrarias e condecorações. É considerado herói.
O hábito de matar se está alastrando sobre a terra. Em prol da segurança ou expansão de uma nação, destrói-se outra. Matam-se animais para comer, para obter lucros ou simplesmente por esporte. Vivissecam-nos para o bem-estar do homem. O soldado existe para matar. Observa-se extraordinário progresso na técnica de assassinar o maior número possível de pessoas em poucos segundos e a grandes distâncias. Com isso, muitos cientistas estão inteiramente ocupados e os sacerdotes abençoam o avião de bombardeio e a belonave. Matamos também um repolho ou uma cenoura para comê-los. Destruímos o vírus de uma peste, onde traçar o limite, além do qual não devemos matar? Isso depende de cada indivíduo, respondeu o segundo. É tão simples assim? Se vos recusais a ir à guerra, sois fuzilado ou encarcerado, ou, talvez, posto sob observação psiquiátrica. Se vos recusais a tomar parte no jogo nacionalista do ódio, sois votado ao desprezo e podeis também perder vosso emprego. De várias maneiras se exerce pressão, no sentido de forçar-vos a ajustar-vos. Quando pagamos impostos e até quando compramos um selo postal, estamos sustentando a guerra, a matança de inimigos sempre variados. Que fazer, então? Perguntou o não comedor de carne. Estou bem cônscio de ter matado legalmente, muitas vezes nos tribunais de justiça, mas sou estritamente vegetariano e nunca mato por minhas próprias mãos qualquer criatura. Nem mesmo um inseto venenoso? Perguntou o segundo. Nem isso, se posso evitá-lo. Outro o fará por vós. Senhor, prosseguiu o advogado vegetariano, quereis sugerir que não devemos pagar impostos nem escrever cartas? Repito, quando nos preocupamos com as particularidades da ação, especulando sobre se devemos fazer isto ou aquilo, ficamos embrenhados na particularidade e sem compreender a totalidade do problema. O problema precisa ser considerado como um todo, não? Percebo perfeitamente que há necessidade de uma perspectiva geral do problema, mas as particularidades são também importantes. Não devemos desatender nossa atividade imediata, não achais? Que entendeis por perspectiva geral do problema? É questão de mera concordância intelectual, assentimento verbal, ou compreendeis de fato o problema total do matar? Sinceramente falando, Senhor, até agora não tenho dado atenção às implicações mais amplas do problema. Tenho-me ocupado com um de seus aspectos essenciais. E isso é a mesma coisa que não escancarar a janela para contemplar o céu, as árvores, as pessoas, todo o movimento da vida, e ficar olhando por uma estreita greta. E assim é a mente. Uma insignificante parte dela está sempre muito ativa, enquanto o resto dorme. Essa atividade sem importância da mente cria seus próprios problemas sem importância, relativos ao que é bom e ao que é mal, cria seus valores políticos e morais, etc. Se percebêssemos realmente quanto é absurdo esse processo, haveríamos de explorar, naturalmente, sem compulsão alguma, as esferas mais amplas da mente. Assim, pois, a questão que estamos examinando não se refere simplesmente à matança ou não matança de animais,
porém ao ódio e à crueldade que vemos aumentar incessantemente no mundo e em cada um de nós. É este o nosso verdadeiro problema, não achais? Sim, respondeu o quarto, enfaticamente. A brutalidade se está espalhando sobre a terra como uma praga. Uma nação inteira é aniquilada pelo seu vizinho maior e mais poderoso. A crueldade, o ódio, esse é que é o problema. E não se uma pessoa, por acaso, gosta ou não gosta do sabor da carne. A crueldade, a cólera, o ódio em nós existente se manifesta de muitas maneiras, na exploração do fraco pelos poderosos e astutos, na crueldade de forçar todo um povo, sob pena de extermínio, a aceitar um certo padrão ideológico de vida, na formação de governos nacionalistas soberanos, mediante intensa propaganda, no cultivo de dogmas e crenças organizadas, a que se dá o nome de religião, mas que de fato separam os homens uns dos outros. Os caminhos da crueldade são numerosos e sutis. Ainda que passássemos todo o resto da vida a observar, não lograríamos descobrir todas as maneiras sutis em que a crueldade se manifesta, não é verdade? Inquiriu o terceiro. Como devemos, então, proceder? Quer-me parecer, disse o primeiro interlocutor, que estamos perdendo de vista o problema central. Cada um de nós está protegendo a si mesmo. Estamos defendendo nossos interesses pessoais, nossos bens econômicos ou intelectuais, ou talvez uma tradição que nos dá um certo lucro, não necessariamente pecuniário. Esse interesse pessoal em todas as coisas que tocamos, da política a Deus, é a raiz da questão. Mais uma vez, se permitis perguntar, isso é apenas uma asserção verbal, uma conclusão lógica que pode ser reduzida a trapos ou habilmente defendida? Ou reflete o percebimento de um fato real, de significação em nossa vida diária, de pensamento e ação? Estais procurando levar-nos a distinguir entre a palavra e o fato real, disse o terceiro locutor, e começo a perceber quanto importa fazer esta distinção. Do contrário, ficaremos embrenhados em palavras e completamente inativos, como de fato estamos. Para agir, há necessidade de sentimento. O sentimento do problema integral redunda em ação integral. Quando uma pessoa sente integralmente a respeito de alguma coisa, disse o quarto homem, a pessoa age e sua ação não é impulsiva nem, como se costuma dizer, intuitiva. Tampouco é um ato premeditado, calculado. Provém das profundezas de seu ser. Se esse ato causa malefícios, sofrimentos, a pessoa dele se penitencia de bom grado. Mas um tal ato raramente é maléfico. A questão é como conservar esse sentimento profundo. Antes de irmos mais longe, interrompeu o terceiro homem com ardor. Esclareçamo-nos sobre o que estais explicando, Senhor. Uma pessoa está cônscia do fato de que, para haver ação completa, é necessário sentimento profundo, com plena compreensão psicológica do problema. Do contrário, só haverá simples fragmentos de ação, sem coesão alguma. Até aí está claro. Depois, como estávamos dizendo, a palavra não é o sentimento. Poderá evocar o sentimento, mas esta evocação verbal não conserva o sentimento. Ora, podemos entrar no mundo do sentimento diretamente, sem ser por meio de descrição, por meio do símbolo ou da palavra?
Não é esta a questão imediata? Sim, Senhor. Somos distraídos pelas palavras, pelos símbolos. Raramente sentimos, a não ser sob o estímulo do termo, da descrição. A palavra Deus não é Deus, mas essa palavra nos impele a reagir em conformidade com o nosso condicionamento. Só se poderá descobrir a verdade ou a falsidade acerca de Deus quando a palavra Deus já não crie em nós certas reações habituais, fisiológicas ou psicológicas. Como dizíamos há pouco, um sentimento total redunda em ação total, ou, melhor, o sentimento total é ação total. Uma sensação passa, deixando-nos no mesmo lugar em que estávamos antes, mas o sentimento total a que nos referimos não é uma sensação, não depende de estímulos. Ele se conserva a si próprio e não há necessidade de nenhum artifício. Mas como despertar esse sentimento total? Insistiu o primeiro interlocutor. Se permitis dizê-lo, não estais percebendo o ponto essencial. O sentimento que pode ser despertado depende de estímulo. É sensação, que se nutre por vários meios, por tal ou tal método. Nesse caso, o meio ou método se torna importantíssimo, e não o sentimento. O símbolo, como meio de despertar o sentimento, é guardado num sacrário, no templo ou na igreja, e daí por diante o sentimento só existe quando evocado pelo símbolo ou pela palavra. Mas o sentimento total pode ser despertado? Refleti, Senhor, não respondais. Percebo o que quereis dizer, disse o terceiro homem. O sentimento total não pode de modo nenhum ser despertado. Ou ele existe ou não existe. Isso nos deixa em situação algo desesperadora, não achais? De fato, há esse sentimento de desesperança porque desejais chegar a alguma parte, desejais alcançar o sentimento total, e, como não o podeis, vos sentis como que perdido. E é esse desejo de chegar, de alcançar, de vir a ser, que cria o medo, o símbolo, o estimulante por meio do qual a mente se conforta e se distrai. Portanto, voltemos a considerar o problema do matar, da crueldade, do ódio. Interessar-se pela questão de matar humanitariamente é coisa completamente absurda. Abster-se uma pessoa de comer carne, enquanto ao mesmo tempo está destruindo o seu filho, comparando-o com outro, isso é ser cruel. Participar de matanças respeitáveis, em prol da pátria ou de uma ideologia, isso é cultivar o ódio. Mostrar bondade para com os animais e crueldade para com o semelhante, por ações, por palavras ou gestos, isso é gerar a inimizade e a brutalidade. Senhor, julgo compreender o que acabaste de dizer, mas como surgirá o sentimento total? Pergunto apenas a título de consulta, em relação a nosso movimento de busca. Não estou a pedir um método. Percebo quanto isso é absurdo. Percebo, também, que o desejo de conseguir algo cria seus obstáculos próprios, e que é tolice uma pessoa sentir-se desesperançada ou impotente. Tudo isso está agora perfeitamente claro. Se está claro, não apenas verbal ou intelectualmente, mas como coisa tão real como a dor causada por um espinho que nos fere o pé, então já existe a compaixão, o amor. Já abristes a porta ao total sentimento da compaixão. O homem compassivo conhece a ação correta. Sem terdes amor,
Desejais descobrir o que é correto fazer, e vossa ação só pode conduzir a males e sofrimentos maiores ainda. Tal é a ação dos políticos e reformadores. Sem terdes amor, não podeis compreender a crueldade. Uma paz precária pode ser implantada pelo reinado do terror, mas a guerra, o matar, continuará noutro nível de nossa existência. Nós não temos compaixão, Senhor, e tal é a fonte real de nossas aflições, disse o primeiro homem com sentimento. Dentro em nós, somos duros, somos feios, mas encobrimos-lo com palavras bondosas e superficiais atos de generosidade. Temos canceroso o coração, apesar de nossas crenças religiosas e nossas reformas sociais. É em nosso coração que se faz necessária a operação, para que se possa, então, plantar uma semente nova. Essa operação é a própria vida da semente nova. Está iniciada a operação, e praza a Deus que a semente frutifique.